Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e estamos iniciando mais uma live, Orai Sem Cessar. Hoje, dia 14 de abril, são 8 horas mais 3 minutinhos, nós vamos orar iniciando. Senhor, nós agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, pelo teu cuidado e pelo teu sustento, e clamamos, ó Pai, em favor do mundo, em favor da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Pai, por esta pandemia do coronavírus, nós clamamos a tua misericórdia, que o Senhor socorra, ó Pai, todos nós nesse momento difícil. Socorra-nos quanto à nossa saúde, quanto à nossa economia. Colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esta é a live da Igreja Presbiteriana de Blumenau, Orai Sem Cessar. E hoje nós leremos o Salmo 42. Salmo 42. Como base para a nossa reflexão, Salmo 42. Já quero agradecer a todos que estão conectando. Lembrando que não são todos os nomes que aparecem, né? Então não fique triste caso a gente não mencione você aqui. Tá? Alguns nomes só aparecem depois, mas sejam todos muito bem-vindos. Salmo 42. Salmo 42. Versículo 5. Salmo 42, versículo 5 diz: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E depois nós temos no versículo 11, novamente, o mesmo texto, né, um refrão desse salmo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então nós temos um refrão para dar ênfase, né, no salmo. E é uma pergunta que o salmista... A gente tem que pensar que os salmos são poesias, sendo poesias que são carregadas de emoções. Antigamente eram canções, mas não perdem a sua característica poética. É um texto extremamente sentimental, de um indivíduo, um homem, uma mulher, enfim, rasgando o seu coração a Deus, derramando os seus sentimentos ao Senhor. E nestes versículos, essa linda poesia, há uma pergunta que ele faz a si mesmo, uma pergunta que o salmista faz a si mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Então, a olhar para dentro de si, ele encontra-se abatido, triste, passando por algum momento complicado, a ponto de dizer que está abatido, a ponto de dizer que está triste, que está preocupado, que está ansioso, enfim, é tudo aquilo que perturba a nossa vida. E essa pergunta que ele faz para si mesmo, a resposta é positiva. Sim, está abatida, mas ele quer saber por quê. Eu não sei qual a circunstância que levou o salmista a esta pergunta. Se nós olharmos o Salmo 42 todo, parece-me que ele faz parte de um conjunto de salmos que relembram a triste realidade do povo de Israel, quando eles ficaram cativos quase 50 anos na Babilônia. Alguns elementos do salmo. Enfim, uma circunstância externa e até interna levou a este refrão, tamanha angústia. Por que te perturbas dentro de mim? Então, está abatido e tem uma perturbação, como uma voz interna, como um alarme acionado, dizendo que algo está errado. Nós temos vivido nesses últimos dias tempos difíceis. O coronavírus, o Covid-19, tem assustado. É um inimigo invisível, é um inimigo que é poderoso, né? A gente não sabe
como lidar com isso ainda. Não há uma cura, não há uma vacina ainda amplamente aceita. Enfim, tem sido um vírus letal para algumas pessoas até fora da faixa etária de risco e de outros elementos. Mas a verdade é que isso está causando um abatimento, uma preocupação em toda a humanidade. Temos medo de nos infectar, temos medo dos nossos familiares se infectarem, então há um medo geral, há um medo em nível gigantesco, levando as pessoas a esta preocupação. O coronavírus tem causado isso, o medo da morte, o medo da infecção nossa e das pessoas que nós amamos. Então, se fizermos a pergunta, né, estamos como o salmista: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E surge uma segunda preocupação, dos desempregos, da economia, da falta de renda, das contas que continuam vindo da mesma maneira, como eu vou pagar a água, a luz, o telefone, a internet, o carro, a casa, como que eu vou fazer a despesa no supermercado, a escola dos filhos, plano de saúde, remédios, etc. Quantos microempresários, médios empresários não estão extremamente preocupados, donos de restaurante, enfim, quantos funcionários serão demitidos, quantas coisas complicadas vêm tirar a nossa paz nesse momento, economicamente falando, na saúde também, medo da morte pela infecção, medo da morte dos nossos familiares pela infecção do Covid-19, também medo do desemprego, da miséria, da escassez, do colapso econômico, e isso gera um ciclo de medo terrível e afeta todas as nossas faculdades. Estamos presos dentro de casa, e aí só o fato de estarmos sem as atividades já gera um estresse, gera um problema psicológico, gera uma canseira emocional, então isso pode gerar algum conflito dentro do seio familiar, principalmente para quem vivia muito fora de casa, agora encarar a rotina, também isso pode se tornar difícil, né? Para quem tinha uma agitada, agora está junto com a esposa, com os filhos, com outros familiares, irmão, irmã, e o convívio todo dia, sem ter uma variação, sem ter lazer, sem poder sair de casa, e o ser estreitando a cada minuto, né? Obrigatoriedade do uso de máscara, restrição disso e daquilo, você daqui a pouco não vai poder nem sair para pôr o lixo para fora. Então, tudo isso gera um desespero, uma dificuldade tremenda no ser humano. E seria ignorância nossa negar que isso está acontecendo. Negar que nós vamos sofrer um dos maiores colapsos econômicos da história que o mundo já viu. Seria a mediocridade nossa achar que nós não seremos afetados economicamente ou psicologicamente. Alguns até poderão se infectar com vírus. É fato, é real. Admitir isso é interessante, é importante, porque a resposta que o salmista dá a si mesmo não prevê nenhuma solução milagrosa. Então vamos ao restante dos versículos que nós lemos. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Os dois versículos, os dois refrões deste salmo não trazem uma solução mágica e imediata. Gente, não adianta aquele pessoal ficar postando foto no Facebook do povo que vai orar de joelho lá nos bairros. Eles não deveriam nem sair, né? Porque daí estão fazendo aglomeração de pessoas ou levando contaminação para casa. Então, esse clamor de joelhos na rua, enfim, faça dentro de casa. Mas não adianta a gente achar que isso é uma solução mágica. Que vai estalar os dedos e a gente vai dormir hoje e acordar como se nada tivesse acontecido. Não foi assim com a gripe espanhola, não foi assim com a H1N1, não foi assim com SARS, não foi assim com nenhuma outra epidemia, a peste negra, a peste bubônica, né, causada pelas pulgas na Idade Média. Foi assim. Então não vai acontecer nenhum milagre, o céu vai se abrir e amanhã não vai ter mais coronavírus e a economia não será afetada. Então seria infantilidade nossa sustentar um discurso desse agora. Eu fico assustado com as pessoas repartindo estas coisas no Facebook. Algumas chegam ao extremo de dizer que é a ira de Deus sobre o mundo, outros que
Não, não, amanhã nós vamos orar de joelho e Deus vai responder e vai acabar isso tudo. Não, não vai. Não vai acabar. Vai continuar e vai durar alguns meses e a guia vai ser estabelecida só daqui a alguns anos. Então, olhando para esse salmo, eu não me sinto um pessimista, nem um otimista, eu me sinto um realista. Você ser otimista demais, você tem a tendência de quebrar a cara. Ser pessimista demais, você se torna um chato. Então nós estamos lidando com a realidade dos fatos. O próprio salmista lida com a realidade dos fatos. Olha o que ele diz: espera em Deus. Espera em Deus. Ele não dá nenhum obediente. Esperar em Deus, ter paciência em Deus, ter calma em Deus. Ele fala: Senhor, seja a infecção, seja o colapso econômico. Outra coisa, vai haver um colapso jurídico também. Quantas ações não serão movidas, trabalhistas, e também ações nessa questão, gente que perdeu viagem, da questão de consumo, de consumidor. Muitas pessoas vão processar os estados por isso, por causa de um artigo da CLT. Enfim, vai ser um colapso geral. E aí, o que a gente vai fazer? Vai sentar e chorar? Claro que não. Nós vamos esperar em Deus, pois ainda o louvarei. Há uma esperança futura. Ou seja, enquanto está passando pela situação, nós colocamos a nossa esperança em Deus com uma convicção: eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A confiança do salmista está em Deus, mas veja, é uma esperança que não termina e nem cobra nenhuma solução imediatista, mas uma confiança de que pode vir o que vier, estando com Deus, eu estou bem. Eu ainda o louvarei se tiver pão e se não tiver pão. Se tiver salário, se não tiver salário. Se tiver colapso, ou não tiver colapso. Se tiver Covid-19, ou não tiver Covid-19. Essa é a dinâmica de ser cristão. Essa é a dinâmica bíblica. Esse é tudo posso naquele que me fortalece, do apóstolo Paulo. A nossa fé não é um escudo que vai nos proteger disso tudo, achando que isso não nos vai afetar. A fé que Deus nos deu é justamente a convicção que Ele estará conosco. E comendo ou não comendo, a gente estará feliz. Essa é a diferença, né? Então, não sejam iludidos por discursos e promessas que Deus não fez. O próprio salmista nos ensina nessa noite das circunstâncias que vêm, das dificuldades que vêm, que perturbam, que aquietam, que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sono, que geram ansiedade, que trazem dor e até desespero. Nós não somos isentos, nós somos melhores do que outro ser humano, nós somos melhores do que ninguém, somos iguais, estamos passando pela mesma situação. O fato de sermos cristãos não nos blinda as situações externas, mas pode blindar o nosso coração e a nossa mente, e entender: Deus está conosco em todo momento. Mas isso não é solução mágica para a gente sarar qualquer infecção econômica ou causada por vírus. Então, a convicção que vai: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Deus continua sendo Deus em toda e qualquer circunstância. Mas veja, seja prudente. Primeiro, faça um preparo emocional seu e da sua família. Fale abertamente. Ao momento em que você dá a resposta para os teus filhos, tem que confiar em Deus, mas sem lhe dar uma substância. Quando vier um problema, dificuldade, ele vai pensar: poxa, eu confiei em Deus e Deus me traiu a minha confiança, porque aconteceu o contrário do que havia dito. Então, acho que está na hora de ter um papo franco com a nossa família, um preparo emocional do que está acontecendo, do que pode acontecer, preparar-se para quem será afetado economicamente, quais coisas nós vamos ter que desfazer, o que isso vai gerar em nós. Ou seja, é o momento de nos prepararmos. Claro, crendo em Deus, confiando no Senhor, sabendo que Ele está conosco, mas não deixarmos tomar por senso infantil agora, achando que nada vai acontecer, que já está acontecendo, na verdade. Então é tempo disto, de fazermos esta reflexão, como o salmista fez, olhou para dentro de si e foi sincero consigo mesmo. A alma está abatida, está perturbada, mas espera em Deus, confia no Senhor, e não importa a circunstância, o fim nosso nós já sabemos, é daqui para a vida eterna. Então, o momento que nós estamos passando
olhando para o Senhor, nós o louvaremos. Não importa a circunstância que tenhamos que enfrentar. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, no Antigo e no Novo Testamento, muitos homens e mulheres foram extremamente afligidos e sofreram muito, muito e muito, e passaram por coisas extremamente difíceis. E no final glorificaram a Deus por tudo que passaram, bons e maus momentos. Nós não somos melhores do que personagens bíblicos. Estamos enfrentando agora o nosso momento difícil. E sabe qual vai ser a nossa resposta realmente? Como nós demonstramos o nosso amor a Deus e a nossa cristandade? Não é com lenço ungido, com óleo, com água benta, não é com nada disso, não é nenhum símbolo externo. É justamente qual que só pode nascer dentro do nosso coração, dado pelo Espírito Santo. É que ainda que esteja um caos, é dizer, eu tenho o Senhor me tem, e eu estou satisfeito. Então, irmãos e irmãs, que não nos deixemos levar nem pelo pessimismo de que é o fim do mundo, como alguém já está prevendo, nem por um super otimismo. Amanhã Deus vai vir aí, vai resolver tudo, e pelo contrário, eu vou até trocar de carro daqui a 20 dias. Não, não vai acontecer dessa maneira. A não ser que você tenha aí 1 bilhão guardado, né? É diferente. Temos que ser realistas nesse momento que nós estamos vivendo. Encararmos a realidade, nos prepararmos emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Tá? Esse é o momento de prudência, de conversa, de diálogo, de partilha familiar, de nos colocarmos a par do que está acontecendo. Não adianta sair de casa e ficar clamando de joelhos em esquinas e em avenidas. Você só está aumentando o risco de contágio seu e da sua família se você fizer isso. Vale 1 segundo de sinceridade diante de Deus do que 24 horas de joelho na avenida. Deus quer corações sinceros. Então, minha preocupação pastoral com vocês nesse momento, realidade. Mas sabendo que vocês não estão desamparados. Já preguei isso no domingo, não vou repetir o meu sermão. Estamos resguardados porque somos uma família e vamos nos acolher nessa situação. Então, no domingo eu já preguei sobre isso, não preciso repetir o mesmo sermão. A família sempre se acolhe, mas que sejamos realistas nesse momento. Que Deus, assim, nos abençoe e guarde principalmente a nossa saúde emocional nesse tempo. Né? Nós vamos ver os motivos de oração. Então vamos lá. Nosso irmão Carmelito Zimmermann pede oração para que este vírus acabe. Aline pede por toda a família e pelos profissionais da saúde, em especial pela sua prima Gisele, pela Daiane, pelo Leandro, pela tia Dita e por todos os desempregados. O Ildefonso, lá de Jesuânia, pede pela saúde, portas de emprego e manutenção dos empregos. Flávio pede pela prima Camila, que está distante do esposo João, trabalha no Rio. Osni pede pela tia Inês, que continua internada. Rosângela Soares pede pelo fim da pandemia, pelas portas de empregos e pelos negócios próprios. Dulza pede pelos profissionais da saúde. Então, são esses os pedidos de oração. Vamos orar, depois no final nós enviamos os abraços. Senhor, nós clamamos diante de Ti e com o coração humilde e sincero. Sabemos que sempre é feita a Tua vontade, mas ousamos pedir, ó Pai, que o Senhor nos socorra no meio desta epidemia. Pai, nosso desejo é que o Senhor acabe com isto tudo, mas reconhecemos que é a Tua vontade, não a nossa. Não há oração no mundo que faça o Senhor mudar de ideia. Não há oração no mundo que mova o coração de Deus. Nós somos criaturas, somos pó e o Senhor é Deus. Faça a Tua vontade, ó Deus, na economia do Brasil e do mundo. Faça-se a Tua vontade no coronavírus, no Brasil e no mundo. Faça-se a Tua vontade sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Deus eterno, nós clamamos pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Rogamos que o Senhor os abençoe e os guarde. Pai, cuida deles nesse tempo em que estão arriscando a sua vida para cuidar do próximo. Deus, clamamos por todos que estão desempregados, estão sofrendo as consequências do desemprego e do colapso econômico que já se estabelece em grande parte do Brasil.
Seja misericordioso, Deus, e que a tua boa mão o sustente. Pai eterno, abençoe e não deixa, Deus, nenhum desespero tome o coração a ponto de não se verem sem nenhuma saída. Antes que o Senhor, ó Pai, abra as portas. Clamamos pela dona Inês, que está internada. Pai, que a tua boa mão esteja sobre ela, mas seja feita a tua vontade. Clamamos pela Rosângela e, mais uma vez, intercedemos por todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco, nos assistindo, Pai, nesse momento, pelos seus familiares e por todos aqueles, ó Deus, que ainda assistirão esse vídeo, que o teu amor esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar um abraço, então, a todos que estiveram conosco. Nosso irmão Flávio, nossa irmã Fernanda, Sofia, Fábio e Zenaide, Denise e Marília, Antônia, tia Clarete e o tio Zé, Dona Ana, a Dona Zeni, a Ana Paula e o presbítero Dito, tia Fi e o Chico, o Idelfon. É o presbítero Dito, não é o seu Dino? É o Alduíno, eu achei que era Dito, é o Dino. Para o Dedei e para a Luci, lá de Jesuânia, no sul de Minas. Para a Rosilda, para a Duza Romeiro, para a Benedita Barbosa, lá de Mogi Guaçu. Para a nossa irmã Gaia, para o nosso irmão Carmelito e Marina, da segunda igreja aqui de Blumenau, segunda igreja presbiteriana. Para o Dirceu e para a Rosa, lá de Mogi Guaçu. Ereni Tavares, Rosângela Soares, lá de Lubari, sul de Minas. Osni e a Valéria, Ademir Pinesso, Solange Baraldi, lá de Xanxerê, Dona Irene Franco, lá de Mogi Guaçu, Itaci Pedroso, amigo da Aline, né, o Peca, lá de Puaçu, no oeste catarinense, tia Dita, tio Elias, o Gu e o Yuri, que Deus abençoe muito a vida de vocês também. Aparece para mim aqui também a Gisele, prima da Aline, né, que é médica nefrologista lá da Santa Casa de São Paulo, dos outros hospitais, mas Deus abençoe, Gi. Fabrício também está online conosco. A tia Fi, já falei. A Lena e o presbítero Paulo, que Deus abençoe muito a vida de vocês. O Diego está online, então Diego, Deus abençoe muito a sua vida, lá da família Nova História. Deus abençoe muito, Deus abençoe o pastor Jaime, pastora Rúbia, né, lá da igreja Nova História. O Gustavo, aqui de Blumenau. O Manuel, Deus abençoe. A Bianca e o Igor lá de Lambari, Deus abençoe muito a vida de vocês. Que alegria tê-los aqui conosco. Um abração para vocês aí em Lambari. E a Juliana Suzigan, amiga da Aline lá de Mogi Guaçu. Então seja muito bem-vinda. Então nós encerramos hoje a nossa live com a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, a bênção de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã, às 20 horas, com uma live do Sem Cessar. Boa noite a todos e todas. Fiquem com Deus.